2. Nós vamos falar um pouco de Esther, só que eu não vou fazer toda a leitura da história dela, porque a igreja conhece, né, esse texto. É um texto que ele é bem pregado, esse texto, né? Que fala sobre a vida de Esther, né? Toda a história dela até ela se tornar rainha. Vamos ver algumas aplicações aqui deste livro que servem para nós nestes dias de hoje, como orientações para nós, principalmente nós mulheres. Amém? Vamos ler aqui capítulo 2, do versículo 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. Esther, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther estava passando e como a tratava. Amém? A irmã Marta, ela falando nesse texto ao qual ela leu, me fez lembrar algo que eu estava falando com Deus nessa tarde. Eu estava pendurando uma roupa lá no varal e o Senhor, ele falou que a falta de obediência vai pegar muitos de surpresa. Meu Deus! Porque existem muitos, eu já vou entrar aqui no livro, mas essa Esther aqui, ela foi muito obediente, né? Está dentro desse contexto, né? Que a irmã Marta leu ali no livro de Jó, né? Que ela falou sobre a sinceridade. E eu falando com o Senhor ali, pendurando aquela roupa no varal, e o Senhor falou que muitos estão achando que o fato de vir a um templo com a Bíblia embaixo do braço, não faltar nenhum culto, não faltar nenhum trabalho, que já está salvo. E não é dessa forma. Aí a irmã Marta falou assim: será que nós, né? Quando ela fez essa pergunta, o Senhor falou no meu coração, quando ela fez essa pergunta, ela falou: será que nós podemos declarar que o Senhor, a nossa sinceridade para com Ele? E o Senhor falou assim: pode. Sabe como é que pode, irmã Marta? Quando a gente tem sinceridade total a Deus em tudo, até no que a gente não consegue. Porque não adianta a gente colocar uma capa de algo que não tem lá dentro. É muito fácil você pular, você correr, você dar cambalhota, você fazer coisas na igreja. E o coração? Sendo que Deus, ele conhece o coração, né? Ele conhece o coração. Então, a necessidade de sinceridade com Deus é muito grande. Porque tudo a qual nós pensamos, nós falamos, nós agimos, por onde passamos, o que olhamos, o que deixamos de olhar, não está desapercebendo a Deus. Ele vê tudo. Então não adianta eu só pular e não, eu vejo irmãs, né, que passam pela gente e falam assim: é só vitória, irmã. Porque as pessoas só querem que você fale isso, que é só vitória, né? É uma coisa que às vezes eu fico prestando atenção. Eu falo: mas por que o povo fala é só vitória? É só vitória, irmã, é só vitória, irmão. Não é só vitória. É muita luta. A gente não vive de vitória 24 horas. Só que a diferença é que a gente crê no Deus a qual a gente serve. E a gente sabe que aquele momento não é permanente, aquele momento vai passar. Porque quem cuida da gente é Deus. Então não é só vitória, mas a gente crê na vitória da parte do Senhor, porque o Senhor, ele nos dá a
dele, e da forma dele é melhor. Eu lendo esse texto, eu estou alguns dias lendo aqui sobre a história de Esther, e esse texto, né, a igreja conhece, né, que fala ali que o rei Assuero deu aquele banquete, né, vários dias, e depois ele quis apresentar a esposa, que era a Vasti, né, que era a rainha, e ali ela se negou, e aconteceu todo aquele processo que os conselheiros, né, falaram que depois ele tinha que arrumar uma outra esposa, porque não podia ser daquela forma, né, porque senão se os outros ministros, né, dos reis vissem o comportamento, né, as esposas vissem o comportamento dela, não ia querer mais obedecer ao rei. E aí, por conta dessa desobediência, né, da Vasti com o rei, ele escolheu outra esposa. E quando a gente olha para a vida de Esther, a forma como a Bíblia relata sobre a vida dela, a gente vê ensinamentos e instruções muito lindas para nós, né? Porque Esther, em primeiro lugar, uma das características que a gente observa em Esther é a obediência. Ela perdeu os pais, ela ficou com o seu tio, né? E em momento nenhum você vê Esther ir contra o que o seu tio orientava. Aleluia. Daí a gente vê a necessidade da obediência. Como é necessário a gente ser obediente, né? Nós, nos dias de hoje, é uma necessidade muito grande da gente procurar ser obediente à palavra de Deus, a ser obediente ao que Deus quer para a gente, porque quando a gente fala algo e vive de outra forma, onde é que está a sinceridade? Não tem sinceridade. E tem coisas que é visível, né, ao nosso olho nu, a gente vê a desobediência. Imagina Deus. A gente vê o fora, né? O que está por fora, Deus está vendo tudo que está lá dentro. Meu Deus. Né? Deus está vendo tudo que está lá dentro. Por isso que eu falo, a gente pode ser sincero com Deus? Pode. Mas você tem que falar tudo para Ele e colocar tudo na mão dele de verdade. Quando eu falo, vamos supor, eu não gosto, vamos supor, eu guardo alguma coisa em relação à irmã. Mas para mostrar que eu sou, né? Que eu sou uma pessoa vivada, que eu sou da igreja, que eu não sei o quê, eu escondo aquilo. Aquela mágoa, algum ressentimento, alguma coisa que aquela irmã falou, fez para mim. Mas para não mostrar para as demais ou para a igreja, eu escondo. Isso não é sinceridade para com Deus. Sinceridade com Deus é eu olhar para a irmã que fez aquele algo comigo, que me machucou, que me chateou, e que eu fiquei com raiva dela, e eu falo, Senhor, eu estou com raiva dessa irmã, mas eu quero que o Senhor tire isso. Arranque isso, porque eu não vou para o céu com isso. E isso é sinceridade. Porque pecar, irmãos, todos nós pecamos, todos nós erramos. O problema é você querer esconder o pecado. Você querer camuflar o pecado por causa das pessoas. Você não tem que se preocupar com as pessoas no sentido de você esconder, a pessoa olhar para você e falar, nossa, mas a irmã estava com raiva de fulano, mas não pode.